A esquerda adora tomar para si o monopólio da virtude. Segundo os teólogos da libertação, desde Jesus até o profeta Gentileza são comunistas. Mas a realidade não é essa. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Recentemente, interagindo em minhas redes sociais, deparei-me com um post falando de como o profeta Gentileza representava a nova esquerda. O meu estranhamento foi imediato, primeiro porque nunca ouvi falar que esse homem tenha queimado pneus, depredado propriedade privada de outras pessoas, muito menos ele ter tido pautas como imposto sobre grandes fortunas, dividendos e todo aquele besterol verborrágico vomitado todos os dias pela mídia tradicional socialista em nossas já cansadas orelhas. Ao contrário, ele tinha uma pauta única e clara: gentileza gera gentileza, e uma de suas principais frases já contraria todo o receituário esquerdista: não usem problemas, não usem pobreza, usem amor e gentileza. Para quem não conhece, o profeta Gentileza, cujo nome real é José Datrino, foi um divulgador urbano brasileiro. Alguns os chamam de artistas, outros de profeta. Ele se tornou conhecido por fazer inscrições peculiares nas pilastras do viaduto do gasômetro, no Rio de Janeiro, sempre num formato muito próprio e característico, uma marca consistente do seu trabalho. Se tornou uma espécie de personalidade no centro do Rio de Janeiro e arredores. Comumente era visto andando pela zona central da cidade com uma túnica branca e uma longa barba. A história dele é muito interessante. Ele nasceu no interior de São Paulo, em Cafelândia. Teve uma infância de muito trabalho, no qual lidava diariamente com a terra e com os animais. Para ajudar a família, puxava carroça vendendo lenha nas proximidades. O campo o ensinou a amansar burros para transporte de carga. E, curiosamente, o conhecimento adquirido com a adestração de burros, quem diria, segundo ele, pode ser perfeitamente aplicado a seres humanos. Eu não duvido. Tempos depois, já como profeta Gentileza, ele dizia que era amansador dos burros homens da cidade que não tinham esclarecimento. Desde sua infância, José Datrino era possuidor de um comportamento atípico. Por volta dos 13 anos de idade, passou a ter premonições sobre sua missão na Terra, na qual acreditava que um dia, depois de constituir família, filhos e bens, deixaria tudo em prol de sua missão. Esse comportamento causou preocupação em seus pais, que chegaram a suspeitar que o filho sofria de algum tipo de loucura, chegando a buscar ajuda em curandeiros espirituais. Mas José acabou crescendo, formou família, teve filhos, trabalhava com transporte de cargas, sendo dono de 2 caminhões e um terreno onde funcionava sua transportadora em Guadalupe, no subúrbio do Rio. Não era rico, mas tinha uma vida confortável, vivia uma vida, digamos, normal. Mas na cabeça do profeta, a semente da gentileza e da sua missão na Terra nunca sumiu. No dia 17 de dezembro de 1961, ocorreu a tragédia do Gran Circus norte-americano na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Nesse incêndio morreram mais de 500 pessoas, a maioria crianças, uma tragédia. Pior, os sobreviventes acabaram tendo feridas terríveis que precisaram de tratamento cirúrgico. O circo, anunciado na época como o maior da América Latina, estava estreando uma nova lona lindíssima, segundo eles totalmente de nylon, o que tornava ela mais leve e segura. Descobriu-se depois que a lona importada da Índia era, na verdade, de algodão tratado com parafina para dar brilho, para ficar como se fosse o nylon. Uma fraude comercial que levou à morte de 500 pessoas e a inúmeros feridos dentre as 3.000 pessoas presentes na inauguração do circo. Ao contrário do nylon, que até é inflamável, mas queima devagar, facilitando o combate ao incêndio, a parafina é altamente inflamável. Pior, misturado com algodão, formava placas de material que caíam em chamas em cima da pele das pessoas e grudavam, gerando uma quantidade enorme de queimaduras de 3º grau. Uma tragédia completa. Na antevéspera do Natal, 6 dias após o ocorrido, José acordou alegando ter ouvido vozes astrais, segundo suas próprias palavras, que o mandavam abandonar o mundo material e se dedicar apenas ao mundo espiritual. O profeta pegou um de seus caminhões e foi para o local do incêndio, onde hoje se encontra a Policlínica Militar de Niterói.
plantou um jardim e uma horta sobre as cinzas do circo de Niterói, e aquela foi sua morada por 4 anos. Lá, José Datrino incutiu nas pessoas o real significado das palavras agradecido e gentileza. Foi um consolador voluntário que confortou os familiares das vítimas da tragédia com suas palavras de bondade. Daquele dia em diante, passou a se chamar José Agradecido ou Profeta Gentileza. Após deixar o local, que foi apelidado de Paraíso Gentileza, o Profeta Gentileza começou sua jornada como personagem andarilho. A partir de 1970, percorreu toda a cidade do Rio de Janeiro. Era visto pelas ruas, praças, nas barcas Rio-Niterói, em trens e ônibus, fazendo sua pregação e levando palavras de amor, bondade e respeito ao próximo, respeito à natureza, a todos que cruzassem seu caminho. Aos que o chamavam de louco, ele respondia: "Sou maluco para te amar e louco para te salvar." O Profeta Gentileza também oferecia, como um gesto de gentileza, flores e rosas para as pessoas que cruzavam seu caminho nas ruas do Rio de Janeiro. Sua obra mais conhecida foram os pilares que ele pintou no viaduto do Gasômetro, um grande viaduto próximo à rodoviária. Grandes murais com estilo bem típico, rústico mesmo, de quem não tem grande educação formal, mas certamente tem grande conhecimento de vida. Suas frases mais famosas foram: gentileza gera gentileza, não usem problemas, não usem pobreza, usem amor e gentileza. Nenhum gesto de gentileza, por menor que seja, é perdido. Onde houver gentileza, haverá sempre um gesto que surpreenda. Amor se esconde nas coisas pequenas e a amizade nas atitudes que refletem maiores que a presença. No dia 28 de maio de 1996, aos 79 anos, faleceu em Mirandópolis, cidade onde moram seus familiares e onde ele foi sepultado. Muitas pessoas poderiam dizer que esse homem era um hippie ou isso era contra a cultura. Sim, tanto libertários quanto a esquerda têm uma visão antissistema, mas há uma diferença importante aí. A esquerda quer fortalecer governos para punir empresários e pessoas ricas, querem forçar pessoas a fazer coisas em nome do seu ideal. Nós, libertários, ao contrário, não queremos punir ninguém, não queremos forçar ninguém a fazer nada. Apenas queremos que as pessoas sejam deixadas em paz pelo Estado para que possam, com a força do seu trabalho, com a força do comércio, ter a sua liberdade. O Profeta Gentileza claramente é um libertário, não um esquerdista. Primeiro, pela própria forma como ele agia. Ele fez tudo voluntariamente e todas as contribuições que recebia eram de entes privados. Em nenhum momento utilizou argumentos de autoridade, coação ou sequer foi mamar nas tetas do Estado, sendo um político parasita. E olha que ele poderia ter feito isso. Mas principalmente ele se mostra um libertário com sua mensagem. A máxima do profeta, gentileza gera gentileza, é um axioma do princípio da não agressão, por combinar 2 princípios libertários básicos, a não violência e a caridade. A visão de que é impossível resolver os problemas do mundo, é impossível ter respeito e dignidade ameaçando outras pessoas, dividindo a sociedade em classes, culpando uns pelo problema dos outros. A liberdade de fazer negócios de forma voluntária e pacífica é o que garante o melhor resultado para todas as pessoas. E até a caridade, que é um sentimento natural humano, é muito mais efetiva quando feita de livre e espontânea vontade. Muito mais eficiente que qualquer estrutura de um governo violento que visa roubar de uns para dar para outros. A esquerda tenta nos rotular de capitalistas malvadões, insensíveis e outras coisas, falando que nos importamos apenas com o dinheiro. Muito pelo contrário, queremos a defesa da vida, da liberdade e da propriedade de todos. Que todos tenham liberdade para viver sua vida como acharem melhor, todos com dignidade. Apenas entendemos que a melhor forma de fazer isso é sem coação, é sem obrigar ninguém a nada, é apenas com argumentação. Porque o simples fato de você usar violência para tentar atingir o seu objetivo, automaticamente torna ele inválido, não importa quão positivo fosse no início. A propriedade privada de pessoas e a sua liberdade deve ser inviolável, desde o seu José da barraquinha de pipoca até o dono da Havan. Governo nenhum tem o direito de te obrigar a pagar impostos e contribuir com ele, não importa o quanto os políticos te digam que é para uma boa causa. Quem de fato se preocupa com dinheiro é a esquerda, a ponto de rotular pessoas conforme a quantidade de dinheiro que tem, de fazer 1000 planos para roubar mais e mais de todo mundo, exceto deles próprios, lógico,
para poder estabelecer um projeto hegemônico de poder totalitário. Então, quando alguém falar novamente Profeta Gentileza é de esquerda ou é comunista, diga o seguinte: nunca vi ele com dinheiro roubado de ninguém para ser da esquerda. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Ale Tolkien, revisado e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!